lindas. E também a gente teve nossos momentos de louvores, adoração e também de sorteio, que é a parte bem legal e bacana, todo mundo gosta, né? Eu quero agradecer, deixa eu tirar a máscara e o óculos embaixo. Quero agradecer a todos que nos ajudaram com os sorteios, aqueles que colaboraram, muito obrigada. Também quero agradecer a todos aqueles que nos ajudaram com as marmitas, né, colaboraram com dinheiro, alimentos e também roupas, agasalhos, para a gente estar doando para os moradores de rua. Muito obrigada também. Obrigada a todos também por ter vindo, estar aqui participando conosco. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Como já foi dito, essa semana para nós, aí com os sorteios, louvores, foi uma maravilha. Eu creio que você tenha sentido a presença de Deus em sua vida. Amém? Amém. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite. Josi, e aí? Bora pro sorteio? Bora, né, irmãos? Porque eu acho que tá todo mundo ansioso. Eu ainda não ganhei. Eu também não. Eu acho que nem essa meia eu vou ganhar. Feche os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essas noites que nós passamos aqui na sua santa casa de oração. Amém. Numa semana na onde é especialmente para os jovens, onde nós podemos ter um encontro maior com o Senhor, onde nós podemos ouvir a tua santa palavra, onde nós podemos também, Pai, nos divertir nesses momentos de descontração que é o sorteio. Mas o principal, nós tem alimentado da sua palavra. Amém. A sua palavra que vivifica as nossas vidas, que nos dá ânimo para nós vermos nesse mundo difícil. Nós te pedimos que daqui para frente o Senhor continue derramando bênçãos na vida de cada um, Pai, como o Senhor derramou durante essa semana. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, não acabou, hein? Amanhã nós temos o último dia. Amém. Acabou o sorteio, mas a palavra de Deus se estende amanhã a todos nós. Amém? Amém. Boa noite, feliz sábado, Boa irmãos. noite. Feliz sábado. A meditação de hoje fala sobre convite. Aceite o convite. E o verso está em João 6, versículo 37, que diz assim: todo aquele que o Pai me der vier a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Geralmente nós gostamos de receber convites. Pode ser um convite para uma cerimônia de casamento, um jantar especial ou apenas praticar esporte com os amigos. Ficamos felizes em participar de ocasiões que nos conectam com aqueles que nos valorizam. Um bom convite, uma boa companhia sempre é bem-vindo. Em contrapartida, a rejeição é terrível. Você já deve ter experimentado o dissabor de não ser convidado para alguma ocasião da qual gostaria de participar. Isso é muito desagradável. Por outro lado, existem ocasiões em que nós somos os anfitriões. Convidamos, preparamos a festa, esperamos nossos convidados, mas eles não aparecem. E o que dizer das vezes em que aguardamos alguma mensagem especial e ela nunca chega? Que frustração! Muitos se deprimem tentando entender o motivo dessa rejeição. Cristo tem nos convidado todos os dias para um relacionamento de comunhão e intimidade com Ele. Venha a mim, diz. Jesus está ansioso para ver a nossa reação. Talvez você já tenha estado mais perto dele, trilhado seus caminhos seguros, mas por algum motivo afastou-se de sua companhia. Apesar disso, Jesus continua esperando. Não percais tempo. Não deixeis outro dia passar para a eternidade. Mas, assim como estáis, seja qual for vossa fraqueza, vossa indignidade, vossa negligência, não proteleis ir agora. Aceite o convite. Você é o convidado de honra. Diga sim para o chamado de Cristo. Seu olhar é de amor, aceitação e perdão. Ele diz a todos: venham a mim.
Se você está inseguro, não tenha medo. Como um pai acolhe em seus braços o filho que estava distante, Jesus está de braços abertos esperando você. Sua promessa é: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Portanto, jogue-se nos braços de Jesus e seja feliz. Amém. Eu não queria ir, eu não queria falar, eu não queria ouvir tanta gente a chorar. Eu precisava ir do amor de Deus falar. Eu tentei fugir, tentei até não enxergar. Certo Pai, ouço Deus chamando. Olha em volta, veja agora, não deves esperar. Certo Pai, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora, vai. Eu decidi falar, eu decidi trabalhar, eu decidi ouvir meu Jesus a me chamar. Eu devo então seguir e o mundo me unir. Esse é o meu chamado, por isso é que eu estou aqui. Você voltar, ouço Deus chamando. Olha em volta, veja agora, não deves esperar. Certo Pai, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora. Não posso mais negar, meu Deus. Não posso mais olhar pra trás, pois hoje é o dia de falar e ver Jesus me voltar. Certo Pai, ouço Deus chamando. Certo Pai, ouço Deus chamando. Olha em volta, veja agora, não deves esperar. Meu certo Pai, não tenha medo. Vejo muitos se perdendo. Vejo muitos se perdendo. Hoje é a hora. Hoje é a hora. Meu servo vai. Meu servo vai. Amém. Já falamos sobre restauração, né? Sobre Deus renova-me, sobre liberta-me, preenche-me. Já falamos sobre cura-me. Que mais? Perdoa-me, guia-me. E hoje, fortalece-me. Me fortaleça. A questão do medo é algo inerente do ser humano, né?
especialmente depois do pecado. Na realidade, depois do pecado surge o medo. Adão e Eva, logo que eles descobrem o pecado, só para você entender, é não obedecer a Deus, não fazer a vontade de Deus. Isso é pecado. Você não guardar os mandamentos de Deus é a definição do pecado. Deus tinha falado para eles: vocês podem comer de todos, menos daquela. Ou seja, se vocês querem fazer parte do meu reino, se vocês querem fazer parte de tudo aquilo que eu tenho para oferecer para vocês, não comam. Agora, se vocês não querem seguir o seu próprio caminho, aí vocês escolhem. Vocês escolhem. Pecado é transgressão da lei de Deus. Eles ficaram envergonhados e com medo. Primeira sensação. O medo não é de todo ruim. O medo, ele tem uma parcela de responsabilidade na nossa vida, de que nós estejamos alertas, preocupados. O medo, na dose certa, né, na dose equilibrada, ele faz bem. Imagine alguém que não tem medo de nada. Essa pessoa é um perigo para a sociedade, não é? Ela não tem medo de nada, ela pode fazer qualquer loucura. Passar em alta velocidade por um cruzamento com o sinal fechado, sem saber se na outra direção vem uma família. Que coisa terrível poderia acontecer. Então, a ausência do medo, ela é uma distorção também, né? Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele, e Ele criou esse sentimento, ou Ele transformou esse sentimento para o bem da humanidade. Mas o excesso de medo também nos inibe. O excesso de medo nos impede, nos enfraquece. Quando estamos fracos, geralmente temos um excesso de medo. Lidar com a questão do medo nos últimos tempos não é fácil, não é? Diante de uma pandemia, onde nós podemos ver algumas pessoas aí, né, descansando, perdendo sua vida, outras em estado grave, a gente teve que lidar de frente com a questão do medo. Todos nós. Saio ou não saio de casa? Vou na igreja ou não vou na igreja? Vou visitar os meus parentes, os meus queridos ou não? Mato essa saudade agora ou deixo para matar depois? Será que devemos ir à escola? Não devemos? Nós com certeza lidamos de perto com a questão do medo, especialmente quem estava aí na área da saúde. E se a gente não tem uma estrutura, pode ser que isso tenha causado em alguns algum distúrbio, né, psiquiátrico, alguma disfunção, né, psiquiátrica, depressão, problemas assim, né, dessa natureza. Achei interessante comentar sobre alguns personagens históricos. César Augusto tinha medo de gatos. Umas celebridades, alguns personagens. Napoleão Bonaparte tinha medo... Não, desculpa. César Augusto não era... O Napoleão que era de gatos. O César Augusto tinha medo de escuro. Richard Nixon, ele tinha medo de hospitais. George Washington morria de medo de ser enterrado vivo. Tem gente que tem esse medo aí.
Tem alguns atores, Johnny Depp tem medo de palhaços, Michael Jordan, grande jogador, né, do basquete, medo de mergulho na água. E a Oprah, né, aquela apresentadora americana e faz várias coisas, ela tem medo, ela relata que tem medo de tomar decisões. Qual é o seu medo? Me lembro quando eu era pequeno, vou relatar um dos meus medos, né? Quando a gente é maior, a gente vai dando uma camuflada, né, no medo. Ainda mais diante dos filhos, né? A gente tem que fazer bonito, né? Mas eu me lembro pequeno e eu tinha medo de escuro. E na casa onde eu morava, o quintal era bem escuro, o quintal tinha um corredor longo, comprido ao lado da casa e no fundo assim, meu pai construiu um salão onde ele começou uma igreja no bairro onde a gente morava, ele construiu o salão. E aí entre o salão e a casa ficava um espaço assim de uns 2,5 metros. E ali era muito escuro. E no cantinho a lavanderia. Um dia, eu não sei o que foi, que tinha que ir lá na lavanderia buscar aquela coisa. Aí meu pai falou assim, não, você vai. Mas não tinha luz nem no corredor, nem no fundo, só tinha uma luz lá na lavanderia, mas eu ia ter que acender, pegar a coisa e voltar, né, no escuro. Mas parece que foi uma eternidade aquele dia. Eu tentando, comecei a andar naquele corredor, né, escuro, fui lá. A pior parte de quem tem medo de escuro é a volta, né? Porque parece que tem alguma coisa atrás de você que vai te pegar a qualquer momento, né? Aquele dia eu passei medo. Pouco tempo depois, a gente teve um acampamento. Meu pai, muito tempo, trabalhou com desbravadores, líder regional, coordenador. E a gente foi acampar no meio do mato. Eu já estava um pouco maior já. E aí, menino, assim, né, quer mostrar que é macho, né, que é bom. Para as menininhas do clube ali, né, da igreja. Aí eu falei, eu e meu amigo, não, a gente fica de ronda essa noite. Era aquele acampamento raiz, viu, gente? Não é esses acampamentos que tem luz, tem energia, nada, né? No meio do mato mesmo, a gente tinha feito o abrigo ali. Aí tava lá, o povo dormindo naquela lona estendida e nós lá, os machão, né? Fazendo vigília, a ronda lá. Aí o meu amigo assim, e se acontecer alguma coisa? O que a gente faz? Aí uma determinada hora da noite lá no nosso turno, a gente olha no meio da mata, assim, das árvores, e um vulto branco passando. Assim. Os dois, né? Macho, né? Tem que manter a postura. O que é aquilo ali? Aí joga a lanterna e não consegue ver nada. Daqui a pouco vulta assim de novo, de uma árvore para outra. Assim. Branco. Os dois já começaram a ficar um pouco mais preocupados, para não dizer desesperados, né? Aí passa mais um tempo, uns barulhos estranhos e o vulto passando de novo assim. Que é isso? Aí os dois machão correram lá no meu pai, que era o líder. Pai, tem um fantasma, alguma coisa ali. Tá passando de uma árvore para outra. O que é, menino? Não, a gente já jogou a lanterna. Você foi lá ver? Não. Vamos lá ver então, o que é? É alguma coisa perigosa? Não sei, parece ser perigoso. Aí foram lá. Ele na frente, nós dois lá tremendo, né? Quando chegamos nas árvores, onde o vulto estava passando, jogamos a lanterna,
uma vaca malhada andando. Medos, né? Você deve ter uma história de medo por aí também, né? Não dá pra gente contar todos de todo mundo, mas a gente tem a questão do medo. Um personagem bíblico que sentiu muito medo, mesmo sendo um homem muito guerreiro, muito corajoso, foi Josué. E a história é relatada no primeiro capítulo do livro de Josué. Abra a sua Bíblia aí. Primeiro capítulo do livro de Josué. Eu vou ler com vocês e a gente vai... Eu vou contar para você e a gente vai ler alguns textos. Vamos começar lendo do 1 ao 4. Josué, livro de Josué, capítulo 1, versos 1 a 4. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio. Não, é isso mesmo, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Josué já tinha enfrentado muita coisa. A gente lembra? Ligou? Não, voltou. Alguma interferência, alguma coisinha, né, no sinal. Às vezes até as ondas de rádio, de celular fazem isso. Josué, ele, lembrando que ele fora um dos espias, né, que fora até a terra, ele viu que a terra era boa, maravilhosa. Eles trouxeram, né, os frutos da terra. Imagina um cacho de uva trazido. Eu sempre me paro pensando nisso. Um cacho de uva trazido por 2 homens numa vara. Então, 2 homens carregando um cacho de uva. Pensa como que era essa uva, né? A gente não tem nem ideia. A terra era boa, mas ela também tinha cidades com muita fortificação, gente que era, assim, ensinada em guerra, em batalhas, né? Eles viviam muito isso naquela região, naquela terra de Canaã. Gigantes, né? Ou seja, povos que tinham uma estatura um pouco maior do que o comum, o normal. Isso fez com que o povo ficasse 40 anos a mais rodando no deserto, e a maioria daquela geração morreu. Agora uma nova geração iria entrar na terra prometida. E Josué e Caleb foram os únicos que permaneceram para entrar na terra prometida. Caleb, ele entra na terra e fica ali esperando o povo. Josué volta, continua andando com Moisés, né, enfrentando as lutas do deserto 40 anos. E agora, diante da terra prometida, Deus fala assim: Moisés já se foi. Agora quem é o líder do povo é você. Esse era o primeiro desafio, liderar aquele povo. Moisés tinha força para liderar só pelo poder de Deus.
E a Bíblia relata que Moisés falava com Deus como se Deus fosse o quê? Um amigo, face a face. Então, primeiro desafio de Josué, liderar o povo, ser tão próximo de Deus, ou seja, chegar no nível de Moisés. Chegar no nível de Moisés. Segundo desafio que a gente vê aqui é: você vai fazer com que esse povo passe pelo rio e conquiste a... Passar pelo rio era um outro desafio. Conquistar a terra, talvez um pouco maior ainda do que passar por um rio, né? Vários desafios, a carga de responsabilidade. E agora a gente está falando de um medo que talvez você e eu sintamos na vida. Somos colocados diante de responsabilidades, diante de tarefas, diante de coisas, e a gente fala assim: será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Quantas vezes eu já me peguei falando assim, eu tenho cara de menino mesmo, mas eu me peguei falando assim: nossa, mas eu sou só... Será que eu vou dar conta de cuidar dessas igrejas, de fazer isso? Esses medos surgem, não só o medo de um escuro, o medo de uma coisa ou outra, mas esses medos de encarar algumas realidades, de tomar nas mãos algumas responsabilidades. E talvez sejam os mais difíceis de lidar, né? Josué já tinha batalhado, lutado várias guerras, mas ele sentiu medo. Ele se sentiu fraco. E a história de Moisés nos ensina a lidar com o medo, nos ensina a lidar com essas circunstâncias. A primeira coisa que Josué fez foi se firmar nas promessas de Deus. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Amém? Amém. Você acredita nas promessas de Deus? Amém. Existe um desafio grande na sua vida pessoal, familiar, na sua vida espiritual. Comece a lembrar das promessas de Deus. Eu fui estudar teologia, uma história bem interessante. Minha vontade era ser médico. E eu estudei, me preparei para que seguisse essa carreira. Mas em um determinado momento Deus mostrou que o caminho mais feliz para a minha vida seria esse. Eu tinha que escolher, claro, né? Deus sempre deixa a gente escolher. Ele não vai falar assim, ó, você vai para cá. Ele fala assim, ó, para cá é melhor, mas você escolhe. E onde você escolher, eu vou estar com você, vou te ajudar. E eu escolhi então esse caminho que Deus tinha indicado. Meu pai naquela época passava por um processo difícil de recuperação da depressão. Eu, minha mãe, a gente fazia o que podia para ajudar nas coisas de casa, sustentar a casa, mas a gente dependia de ajuda dos familiares, né, dos amigos. Como que eu vou pagar um colégio? Como que eu vou estudar? Pagar uma faculdade? Eu ganhei uma bolsa, mas era 40%. E eu tinha que trabalhar 8 horas por dia para ganhar os 40% de desconto. E aí tinha que pagar o restante. Alguns irmãos da igreja falaram que iam ajudar. Ajudaram. Alguns ajudaram até o fim. Alguns ajudaram só o primeiro mês. Cada um na sua possibilidade, né? E ali eu fui para estudar como que eu ia encarar isso, como que eu ia conseguir. O medo. E eu dou graças a Deus, a mãe, meu pai, minha mãe, os pais que eu tenho, são pessoas assim muito espirituais.
né? E até pessoas espirituais têm problemas, viu, de depressão, essas coisas, não é? Isso aí não tem a ver com... E meu pai demorou um pouquinho para recuperar, mas graças a Deus hoje está muito bem. Amém. Luta, né? Assim como eu e você lutamos, mas Deus o restaurou daquele momento. Mas aquele momento estava difícil, financeiramente, emocionalmente. E agora eu, que era o apoio da minha mãe, ia sair de casa, deixar a minha casa. E eu lembro até hoje minha mãe falando assim: filho, se apegue nas promessas de Deus. Ela chorou, ela teve saudade, mas ela falou: se apegue nas promessas de Deus. E ela fez um negócio que marcou minha vida. Ela pegou a lição de escola sabatina dela e ela escreveu na lição de escola sabatina todos os dias do próximo trimestre. E cada dia da lição ela colocava uma frase e um texto bíblico com uma promessa de Deus. E eu não sabia disso. Eu fui descobrindo quando eu fui estudando a lição. Ela me deu de presente e falou assim: filho, estuda, que não perca. E aí eu ia estudando a lição e cada dia ali tinha uma promessa de Deus. E aquelas promessas me fortaleciam dia após dia para continuar. Promessas. Josué se firmou nas promessas de Deus. Tenho essa lição guardada até hoje. Eu usei ela não só aquele trimestre, no outro eu usei, mas não por causa do conteúdo da lição, mas por causa das promessas, né? Que eu ficava ali sempre consultando. Foi uma bênção. Promessas. Creia nas promessas de Deus. Você se sente fraco, você sente medo, creia nas promessas de Deus. Ele diz assim: eu que te fortaleço. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Amém. A segunda coisa que Josué fez é que ele se firmou na garantia que Deus deu a ele da presença dele. Se nós lemos o texto bíblico, verso 9, Josué, filho de Nun, estava... Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é o quê? Deus fala para ele assim: não tenha medo, porque eu estou com você. Se firme nas promessas de Deus e tenha a certeza da presença de Deus. Deus fala para mim e para você: eu estou com você. A única dificuldade nossa é que a gente fala assim, Deus fala assim: eu estou com você, e a gente fala assim: não quero. E foge da presença de Deus. Mas não é Ele que sai da nossa companhia. Eu lembro quando o pessoal perguntava assim: não, lá na balada, será que Deus vai entrar? Os anjos param na porta, não entram. Eles entram. É claro, eles não vão interferir no seu livre-arbítrio. Quando você estiver lá dentro, de alguma forma ele vai tentar alcançar o seu coração e vai te dizer assim: ó, não beba isso, não faça isso. Mas quem vai escolher? Eu e você. Mas ele vai estar conosco. A nossa decisão é que é a questão. Se a gente vai dizer para Deus: esteja comigo, ou se afaste de mim, eu não quero. Ainda assim ele vai insistir. Deus falou para Josué: não tenha medo, eu vou estar com você. É diferente quando alguém fala e pede para você executar uma tarefa e fala: se vira, não é? Alguns olham para Deus e acham que Deus é esse Deus do se vira. E não é verdade. Deus pediu para Josué: executa essa tarefa. Junto com o pedido, ele fez promessas.
E junto com as promessas ele disse, mas eu vou estar do seu lado, eu vou fazer. É quase que Deus falou assim, Josué, eu estou pedindo para você, mas quem vai conquistar sou eu. Eu estou com você. Com certeza, se nós tivermos essa visão de Deus, o nosso medo vai desaparecer. Especialmente nas questões espirituais. A terceira coisa que acontece aqui é que Deus, Ele mostra o caminho. Mostra o caminho da fortaleza, de como sermos fortes e vencermos esse medo desleal. Ele fala para Josué, o verso é o verso 7 e 8. Diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo o que? Toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas o que? Bem sucedido, tenha sucesso, por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ele tinha as promessas de Deus e se firmou nas promessas de Deus. Ele tinha a certeza da presença de Deus com ele. E por último, Deus fala: Josué, você quer ter sucesso? Eu vou te mostrar o caminho. Lembra que a gente falou ontem? Guia-me. Deus mostrou para Josué. Sabe qual é o caminho? A palavra de Deus. Aqui está o caminho. Aqui está o caminho. Aqui está a verdade. E se você encontrar esses dois, como resultado você também vai encontrar vida. Tarefa de guiar o povo, tarefa de guiar o povo, tarefa de passar para o Jordão, tarefa de conquistar cidades muradas, fortificadas, com guerreiros, com gigantes. Tudo isso seria possível se ele seguisse a vontade de Deus. E não é seguir um dia, não é seguir no dia da batalha, diz assim: medita nisso de dia e de noite. Que isso seja o seu alimento. Você tem sentido medo diante dos desafios da vida? Você tem sentido medo de perder a salvação, de morrer, de não estar salvo? Deus tem um caminho, Deus tem uma solução. Amém. E através da experiência de Josué, nós podemos nos firmar nas promessas de Deus. Amém. Onde estão as promessas de Deus? A palavra dele. Nós podemos ter certeza da presença de Deus. Quando Jesus falou com os discípulos: eu estou subindo para o céu, e eu vou dar uma missão para vocês. E ele termina dizendo assim: eis que estou convosco, Deus está comigo e contigo. Amém. Ele te deu uma missão? Deu uma missão para nós? Sim. Sim? Mas ele promete estar conosco. Amém. E no fim das contas, quem que vai realizar a missão? Ele. E Ele nos deixou o caminho que nos fortalece. A palavra de Deus tem poder. Nós falamos isso já essa semana.
A palavra de Deus tem poder. O que curou aquele homem leproso foi só o toque de Jesus? A palavra. Eu quero. Fica curado. A palavra que criou o mundo. Eu fico deslumbrado ao pensar isso. Você já parou para pensar que o mesmo poder que disse assim, haja luz, e a luz passou a existir, é o que eu e você temos na nossa mão? E se Deus falar, haja luz na sua e na minha vida, o que vai acontecer? Se Deus falar na minha e na sua vida, fique curado, o que vai acontecer? Se Deus falar na minha e na sua vida, está perdoado, o que vai acontecer? É o mesmo poder. É por isso que João começa o Evangelho dizendo, no princípio era o verbo, a palavra. Logos, palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E ela se tornou. O pedido de hoje é, Senhor, me fortaleça. Aceite. Quer que eu pegue outro? Está falhando muito? Não. Aceite a autoridade e o poder de Deus. Creia nas promessas de Deus. Depois que minha mãe marcou essas promessas, eu criei um hábito às vezes de grifar de verde na minha Bíblia quando eu estou lendo todas as promessas que eu encontro. Não é essa Bíblia, eu tenho outras, né? E ultimamente eu tenho estudado no celular, mas eu grifo ali as promessas de Deus. As promessas de Deus são verdadeiras. Creia na presença de Deus. Internalize os ensinamentos dele. Siga a vontade dele. Estude a palavra, viva pela palavra, encontre o caminho na palavra. E eu e você vamos vencer o medo. O medo que o pecado impõe sobre nós. Eu e você vamos vencer o medo dos desafios, o medo de falar do amor de Cristo, o medo de servir a Cristo de todo o coração. Tiago disse, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra de Deus. E assim, nós estaremos pedindo para Deus, Senhor, me fortalece. Josué pediu, orou algumas vezes. Uma delas foi nos muros da cidade de Jericó, não é? E ali ele teve o privilégio de ter um soldado que veio visitá-lo, o próprio Cristo Jesus. Quando você procurar a força que vem de Deus, o próprio Cristo Jesus vai encontrar você onde você estiver. E vai ajudar você a vencer o medo, a pregar o Evangelho e a vencer as batalhas da vida. Que esse seja o meu e o seu pedido hoje. Vamos ouvir o grupo cantar mais uma música? Te
Fique em pé. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor deixou registrada muitas promessas. Amém. Obrigado porque tem cumprido as tuas promessas ao longo dos anos, dos tempos. Mesmo sem nós merecermos, o Senhor continua cumprindo com as promessas e nos abençoa. Amém. Nós possamos nos apegar a essas promessas. Senhor, dá-nos a certeza da Tua presença. Amém. A Tua presença que lança fora a escuridão, o medo. Que possamos estar firmes na Tua palavra. E o poder da Tua palavra seja um poder transformador em nossas vidas e na vida de outras pessoas através de nós. Senhor, chegou a hora. Fortalece-nos. Conduz-nos, abençoa-nos. Usa-nos. Obrigado também pelo sábado que chegou. Senhor, também coloco em Tuas mãos os pedidos pendurados nestas árvores, agradecimentos e pedidos. Que os agradecimentos ali sejam a beleza dessas árvores que enfeitam a igreja, mas os pedidos sejam atendidos segundo a Tua misericórdia e a Tua vontade. Amém. Nos dê um bom retorno ao lar, um bom descanso, em nome de Jesus. Amém.